Então, nosso assunto de hoje é compactação dos solos, tá? Compactação dos solos é uma das atividades foco aí da geotecnia, que são os movimentos de terra, terraplenagem, cortar as partes altas do terreno, fazer aterro nas partes baixas para poder conformar plataformas, né? A gente sempre busca alguma coisinha das aulas anteriores, que é para aquecer os motores aí de vocês, né? Na primeira aula a gente viu origem e formação dos solos, solos são decomposição de rocha, ação do intemperismo, fraturas rochas, elas vão se fragmentando e esses fragmentos são cada vez menores até que formam grãos muito pequenos, que são os grãos terrosos, né? Nós temos 4 denominações típicas dos grãos terrosos, que são os mais finos argilas, intermediários siltes, areias e pedregulhos, né? A gente sempre enfatiza que de uma extremidade até a outra, a gente pega esse zero aqui e anda com ele 4 casas, então são 10.000 vezes de diferença entre os pedregulhos mais grossos e o começo das argilas, não são as argilas mais finas, né? E a gente sempre insiste que o mecanismo do comportamento de grãos de dimensões tão diferentes e que algumas das vezes estão misturados é sempre muito complexo em função dessas diferenças, né? A forma que a gente usa para poder visualizar isso é o ensaio de granulometria. Essa é a curva granulométrica, a gente dá a ela o nome de carteira de identidade do solo, né? Quer dizer, aqui a gente tem uma visão da característica de granulação. O que existe de argila, essa linha tracejada, o que existe de silt, esse espaço, de areia e de pedregulho nesse solo. Então, com o hábito, a gente olhando essas curvas através dessas linhas de guia, a gente tem uma ideia de qual material que nós estamos trabalhando. Na segunda aula, a gente falou dos índices físicos, né? Os índices físicos, nós trouxemos para vocês a notícia de que o solo é constituído por 3 fases: gás, líquido e sólido, né? E essas 3 fases, elas estão misturadas, quer dizer, em geral, os solos, além de terem grãos de diferentes tamanhos, eles também têm em parte ar e em parte água entre os grãos, e os grãos são de diferentes dimensões. Dos índices físicos de laboratório, nós temos apenas 3, né? O peso específico do solo, é o peso específico chamado natural, esse exige uma amostra indeformada e a preservação da umidade. O teor de umidade exige a preservação da umidade, mas não exige a amostra indeformada, pode ser uma amostra deformada, desde que se proteja para não perder a umidade. E o peso específico dos grãos sólidos, que é o ensaio do piquinômetro, né? Esse é da estufa e esse é da balança hidrostática. Esse não exige a amostra indeformada e nem exige a preservação do teor de umidade. Basta uma coleta deformada no campo. A amostra indeformada em bloco, que é a mais sofisticada para poder preservar a umidade e as características. Na terceira aula, a gente falou dos solos grossos. E nos solos grossos, nós temos porcentagem de grãos que ficam retidos na peneira número 200, que tem essa abertura 0075, é a mais fina do laboratório, tem uma textura semelhante à meia de seda de mulher. Se mais do que 50% ficou retido, o solo é chamado de solo de granulação grossa. É claro que existem finos também, siltes e argilas, mas os grossos dominam. Então, a expectativa do comportamento é que seja determinado pelos grossos. Então, nesse horizonte aqui, achurado de azul, as curvas não passariam por ele. As curvas passariam daqui para baixo, né?
Essa é a linha de 50% e essa é a peneira 200. Mostramos uma região clássica de depósitos aluvionares, né? Então, as aluviões podem ser orgânicos, argilas orgânicas, moles, pretas, né? Muito frequentemente em cima a gente encontra um aterro. Esse aterro às vezes é da ocupação urbana para poder sair do brejo, do charco, da zona de inundação, né? E por baixo dessa argila orgânica, ainda como material aluvionar, muito frequentemente aparecem as areias, os solos grossos. Esses são muito permeáveis, né? E são mais resistentes do que os solos finos, as argilas. Da quarta aula, nós falamos sobre os solos finos. Então, os solos finos é o contrário, quer dizer, mais do que 50% passou pela peneira 200. Não que não tenha alguma coisa de solos grossos misturados, mas a dominância é do fino. Então, aquele azul que estava aqui na Ashura, agora vem aqui para baixo. As curvas granulométricas passam aqui em cima. Então, essas curvas altas, elas determinam solos de predominância fina. As curvas baixas que nós tínhamos visto no slide anterior são solos de granulação grossa. Então, a gente treina a visualização sempre com essas duas guias, que é a peneira 200, abertura 0075 e os 50%, né? Passou aqui pelo alto é predominantemente fino, passou aqui por baixo é predominantemente grosso. É claro que a gente não tem a acuidade visual para ver essas coisas, até na classificação tátil-visual a gente consegue perceber, né, o que é argila, silt, areia. Nos solos predominantemente finos, que foi o assunto da nossa aula passada, o teor de umidade era o índice físico assim dominante, né? Então, o teor de umidade é a proporção entre peso de água e peso de sólidos, né? Então, peso de água e peso de sólidos, eles são independentes, né? O que eu tenho de água e o que eu tenho de grão. O ar não pesa. Eu posso ter o mesmo peso. Então, se der o mesmo peso, daria 1, quer dizer 100%. 100% de teor de umidade, eu teria o mesmo peso de água e peso de grão. Como a água tem peso específico 1 e o grão tem peso específico 2,67 ou 2,65, eu tenho um volume de água 2,67 vezes maior do que o volume de grãos, para dar uma umidade de 100%, né? Então, umidade de 100% é uma umidade assim altíssima. Eu tenho quase 3 vezes mais água do que sólidos, né? Mas esse número, teor de umidade, é um número que ele não tem limite. Lógico, começa no zero, mas teoricamente não tem limite superior. Com esses teores de umidade, a gente definiu 4 estados de consistência. O estado sólido, semissólido, o plástico e o estado líquido. Então, as transições de um estado para outro são chamadas de limites. Limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de contração. Esse é o carro-chefe dos solos finos. Nos solos grossos era a granulação. E entrando então no nosso assunto de hoje, a compactação, né? Então, objetivos. Os aterros devem ser sempre executados em finas camadas, todas elas individualmente compactadas com rigor. Claro que a gente, quando está falando em aterro, compactação, nós estamos com o foco na construção civil, tá certo? E depois nós vamos apoiar em cima disso os pavimentos, os pisos, né? A edificação eventualmente pode até ter fundação profunda que ultrapasse o aterro, mas os pisos, os pavimentos, as tubulações enterradas, todas elas vão ser apoiadas no aterro. A finalidade é reduzir os vazios do solo, o quanto possível, proporcionar mais grão por unidade de volume. Então aqui a gente volta para aquele modelo de 3 fases, sólido, líquido e gás. Nós contamos com os grãos. Os grãos nos conferem resistência
e baixa deformabilidade. Água e ar é chamado de vazio, né? Vazio é o que gera deformações, né? E é o que faz reduzir resistência. Então, colocar mais grão por unidade de volume, quer dizer, densificar, compactar, é o objetivo para tornar mais resistente, menos deformável, menos permeável e menos erodível. Tudo isso aqui é o que tem de bom para a construção civil, tá certo? Eu quero fazer um solo que seja mais resistente, menos deformável, menos permeável e menos suscetível à erosão. Movimento de terra é cortar os altos e trazer a terra para a parte baixa, né? Esse tipo de trabalho de terraplenagem é um trabalho feito com os moto-scrapers, né? Então, o moto-scraper ele é chamado de escavo carregador. Quer dizer, ele tem uma lâmina embaixo que corta a terra, né? E aí depois ele vem carregado na descida e vem espalhar a terra na parte baixa, que seria o aterro. Isso trabalha o dia inteiro, rodando, cortando os altos e aterrando os baixos. Lá embaixo tem o rolo compactador, que seria para densificar, compactar, colocar mais grãos por unidade de volume. É um rolo compactador, né? Esses rolos, no começo eles tinham chamado rolo tipo pé de carneiro, porque enquanto não existiam os equipamentos de terraplenagem, a compactação era feita por tropas de animais, né? Passando e pisoteando, pisoteando, vai espalhando a terra e vai pisoteando, que é para poder tornar aquilo mais densificado, tá certo? Com o advento dos equipamentos, a cópia foi dos rolos compactadores com a pata pé de carneiro, que ela penetra na camada e vem compactando de baixo para cima, e para alguns outros solos a pata curta, que é mais eficiente, que não precisa penetrar tanto em profundidade, né? Mas esse é o sistema de tornar mais denso, né? Na aula de hoje, o índice físico que vai dominar é o peso específico aparente do solo seco. Quando a gente apresentou os índices físicos para vocês, nós demos muita ênfase a esse parâmetro, né? Esse parâmetro de todos os índices é o mais forte. E ele é assim especial porque ele é uma proporção de peso e volume que fisicamente nunca existe. Por isso ele ganha o nome de aparente, tá? Eu estou dividindo o peso de sólidos por todo o volume. Então, mais ou menos é assim, eu tirei a amostra indeformada, aquele bloco que vocês viram, cheguei no laboratório e medi o volume. Quando eu meço o volume daquele bloco, eu estou misturando sólido, líquido e gás. É o observador externo, eu estou vendo o volume como um todo. Coloco na estufa, a água toda evapora. O ar não pesa. Quando sai da estufa, ele sai retraído, encolhido, como eu mostrei fotografias na aula passada, não é? Ressecado. Ele não tem mais esse volume. Aí eu vou medir o peso. Então, é o peso depois de ter saído da estufa, dividido pelo volume antes de ter entrado na estufa. Ou seja, não existe a representação física. Isto é uma coisa aparente, tá certo? Né? É uma relação entre dois números, né? Que é o peso dos grãos sólidos dividido pelo volume todo. Então, o volume todo eu meço no dia que a amostra chegou no laboratório. E o peso dos sólidos eu meço no dia que a amostra saiu de dentro da estufa. Mas esse parâmetro, ele é um parâmetro interessante porque ele me dá uma ideia de tudo que eu quero. Quer dizer, o que eu tenho de grão no todo. Qual seria o sonho máximo? Limite superior. PS dividido por V. Se eu não tivesse água e se eu não tivesse ar,
o PS dividido por V seria a mesma coisa que PS dividido por VS. E esse é o peso específico dos grãos sólidos. Ou seja, eu teria conseguido uma compactação tão eficiente que eu teria transformado aquele solo numa rocha. Tá certo? Então, esse número é um número só para a gente sonhar. Porque eu não vou conseguir fazer isso, tá certo? Quer dizer, arranjar os grãos, arrumar tão perfeitamente que não sobrasse vazio. Não tem água e não tem ar. Os grãos encaixaram completamente. Essa montagem de quebra-cabeça leva 2 dias para montar aquelas pecinhas. Vocês não vão conseguir fazer isso com os grãos de solo, não vão encaixar perfeitamente. No laboratório é um cilindro, né, e um martelo, um soquete. Esse cilindro ele tem 1000 centímetros cúbicos. Ele tem um pequeno colar em cima, porque eu vou fazer a compactação em 3 camadas. Então eu ponho o solo, vou dar as marteladas. Esse martelo tem um peso padrão, ele cai de uma altura padrão. Depois eu faço a segunda camada. Depois eu faço a terceira camada. A terceira camada ela sobe no colar, mas eu bato e ela morre no topo do cilindro, tá certo? Aí eu tiro o colar e eu fico com um volume definido, 1000 centímetros cúbicos. Eu peso, dividindo o peso pelo volume, eu tenho o peso específico, né? Há também equipamento que faz isso sozinho. Bater um desses no dia é fácil, bater 2, 3, 4, 5, 10, 20, o cara pode ficar quebrado no final do dia, né? O molde, o colar e o peso. Tudo padronizado. Quem criou isso foi uma pessoa chamada Ralph Roscoe Proctor, em 1933. Ele nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, em 1895, engenheiro civil, trabalhou na construção de uma barragem em Buckeye Canyon, em Santa Clarita, na Califórnia, e foi nessa barragem que ele, se dedicando a encontrar a melhor forma de densificar o solo, criou o ensaio que depois ficou com o nome dele, o ensaio de Proctor, né? Então, o ensaio de Proctor é isso que nós vimos aqui, não é? É um cilindro, eu vou colocar o solo lá dentro e vou compactar 3 camadas, um certo número de golpes, que é uma certa energia. O que ele está fazendo? Ele está procurando fazer no laboratório alguma coisa parecida com o que as máquinas fazem no campo. Mas o que ele foi buscar é qual é a umidade ideal para compactar. Então, no laboratório a gente pega a amostra de solo, faz essa compactação, 3 camadas, número de marteladas padrão, altura de queda padrão. Uma dúvida, a gente precisa esse ensaio de compactação em um solo contaminado? Se a gente pode fazer? Muitas vezes a gente faz sem saber, né? Outras vezes a gente está sabendo, aí precisa dos cuidados com luva, etc., não é? Em princípio, assim, os solos contaminados, dependendo dos contaminantes, eles têm que ser removidos do terreno e levados para uma área de bota fora, certificados e tal, né? Ou se eles forem permanecer no terreno, dependendo dos contaminantes, eles não podem ser trabalhados, né? Então, em princípio, a gente não usa esses solos, né? Só se for por desconhecimento, que ele tiver alguma contaminação que a gente não tivesse sido advertido. Então, se for um terreno que a gente tem um solo muito contaminado, talvez não seja tão interessante, sei lá, para algum cliente, para fazer um projeto nesse terreno contaminado. Mas muitas vezes, assim, o terreno contaminado, né, nós estamos trabalhando num deles agora, em que ele poderia ser utilizado para moradias, em função de que ele é muito bem localizado em termos de posicionamento assim urbano, né, próximo do centro da cidade, mas para moradia ele não pode ser usado por conta dos contaminantes, mas ele pode ser usado para galpões de logística, não é? Mas a terra que está lá dentro não pode sair. Então lá nós estamos fazendo aterro por cima do contaminado, o contaminado fica, não é? E os galpões de logística vão ser feitos por cima desse aterro, mas não vai se manusear o terreno contaminado.
vai se esconder, né? Mas também não vai ter moradia, as pessoas não podem morar, podem trabalhar assim comercialmente, que é legislação, né? Então, às vezes, uma contaminação ela pode até conduzir para que o terreno possa ser usado com outra finalidade, né? Menos nobre, né, do que a moradia. No caso, por exemplo, de shoppings, pode, né? Poderia, porque acho que em Osasco lá tem um shopping. Tem em Osasco, tem também em São Paulo, né? Mas já teve um pouco de problema com o escape de gás, né? Existem técnicas para isso, que são colchões drenantes e escapes de gás, quando você já sabe da contaminação antes de construir, né? Que você faz esses dispositivos para poder fazer com que os vapores sejam expulsos e não venham para dentro da edificação, né? Doutor Pena, voltando ao assunto lá do rolo compactador, Uhum. por que a superfície dele não é lisa, já que teoricamente ele compactaria melhor o solo? Então, é assim, né? Quando a gente espalha uma camada para ser compactada, o número clássico é 20, 25 centímetros de espessura. Então, quando ele passa, como ele tem aquelas patas protuberantes, elas penetram no solo e elas vão quase lá no fundo da camada. Então, ela vem compactando de baixo para cima. Quando você observa as passadas do rolo, né? E o rolo costuma dar 7, 8 passadas, para que ele possa sair do terreno. Então, quando ele está no final da compactação, você vê que as patas não entram mais. E no começo ela entra, ela vai lá embaixo. Aí, como ela densificou, voltou, densificou, voltou, densificou. No fim, ele começa assim a pular por cima da camada, porque ela está densificada. Tá certo? Então, a finalidade disso é trazer a compactação de baixo para cima. Existem também os rolos lisos, nós vamos ver, mas eles têm outra finalidade. Ou é para selar uma camada na superfície, numa ocasião em que esteja para vir uma chuva, para que não penetre, para deixar mais impermeável, mais fechada a superfície, ou é para densificar materiais granulares, areias, pedregulhos, né? Os rolos para a terra, eles são com patas. Bom, então no laboratório vamos fazer o primeiro teste. Então eu preparei uma amostra com um determinado teor de umidade e compactei naquele molde com o padrão. 3 camadas, altura de queda, padrão, peso do martelo padrão, e consegui chegar neste valor de peso específico aparente do solo seco. Eu volto a insistir que esse é o peso específico aparente do solo seco. Então é o peso de grãos dividido pelo volume todo. Depois de fazer esse primeiro teste, eu faço um segundo teste, mas eu vou colocar um pouco mais de água naquela mistura. E colocando um pouco mais de água, eu percebo que eu consigo um peso específico aparente seco maior. Veja, a água que eu coloquei, ela foi usada como lubrificante dos grãos. Para quê? Para que aquela energia que eu apliquei, que é uma energia padrão, chamada Proctor normal, né, ela possa densificar mais. Então, não é que eu consegui um peso específico maior porque ele está mais úmido. Esse peso específico não é o natural. Peso total sobre volume total. Isso aqui é peso de sólidos dividido pelo volume total. É esse nome, peso específico aparente do solo seco. Tá? Ou seja, esse segundo ponto, ele se tornou melhor do que o primeiro. Porque esse índice aqui é o índice que puxa a fila. Qual é que era o meu sonho? O meu sonho era transformar isso numa rocha, que isso virasse PS sobre VS. Mas eu não vou conseguir. Mas quanto maior for, melhor. Então eu vou para a terceira tentativa e ponho um pouco mais de água. Então a amostra ficou um pouco mais úmida e eu percebo que mais água lubrificou mais ainda e eu consegui um produto melhor. Eu consegui colocar mais grãos por unidade de volume. Tá? O peso específico seco melhorou. Faço uma quarta tentativa colocando mais água ainda e começo a ficar um pouco desanimado porque parece que o negócio já não está mais melhorando tanto quanto vinha melhorando.
E aí mais água ainda e vejo que agora começou a piorar. Então qual é que é o entendimento? O entendimento é que a água, ela ajudou no aspecto de lubrificar melhor os grãos. Mas isso tem um certo limite, a partir do qual a água começou a ocupar um espaço que poderia ter sido ocupado por grão, porque eu exagerei na água. E aí eu acabei ficando com um produto de peso específico aparente seco menor. Ou seja, esse produto número 5 está pior. Ou seja, o engenheiro Ralph Proctor, lá em 1933, teve essa percepção. Fazendo os testes, ele percebeu que existe uma curva que ele associou a uma parábola que tem um ponto que é chamado o ponto ótimo. Então, para aquela energia, para aquele solo, a melhor coisa que eu posso fazer é trabalhar com esse teor de umidade, porque é nesse teor de umidade que eu vou obter o maior peso específico aparente seco, tá? Expondo assim, parece besteira. Mas o trabalho dele foi notável, tão notável que daqui a pouco ele vai completar 100 anos, faz 90 anos isso. Isso se usa dessa forma até hoje, quer dizer, cada solo, para essa energia, tem um teor de umidade ideal para trabalhar. Então, no campo, eu devo trabalhar com esse teor de umidade, eu devo controlar o solo para que ele esteja nessa umidade, para que a compactação possa ser eficiente. Se eu tiver com a umidade muito abaixo dessa, eu não vou conseguir subir muito esse peso. E se eu também exagerar na umidade, eu também não vou conseguir um produto muito bom. O melhor produto eu consigo nesse teor de umidade, tá? Então esta é a umidade ótima que resulta no peso específico aparente seco máximo. Isso que nós estávamos falando para vocês é o que nasceu lá em 1933 com o Ralph Proctor, né? A gente chama de Proctor normal. Então é aquele volume de 1000 centímetros cúbicos, o peso do soquete é de 2,5 kg, ele cai livre de 30,5 centímetros de altura e eu faço em 3 camadas e em cada camada dou 26 golpes. Né? Quando eu pego 2,5 kg vezes 3 camadas, vezes 30 centímetros de altura, vezes 26 golpes em cada camada e divido pelo volume de 1000 centímetros cúbicos, eu chego numa energia de 5,95 quilos vezes centímetros por centímetros cúbicos, energia por unidade de volume, tá certo? Quer dizer, eu dei essa energia na compactação, né? Por que ele criou essa energia? Porque no laboratório ele queria fazer alguma coisa parecida com o que ele via lá na barragem. Os rolos compactadores, ele tirava as amostras e via o que os rolos eram capazes de fazer. E no laboratório ele estava apenas querendo estudar como é que ele poderia otimizar as coisas. E ele percebeu que existe um teor de umidade que é o ideal para trabalhar, tá certo? Mas é lógico que se eu der marteladas mais pesadas, pegar um martelo chamado grande, que ele, em vez de 2,5 kg, ele tem 4,5 kg, em vez de cair de 30 centímetros, cai de 45, aí eu vou chegar a 13, em vez de 5,95, ou seja, daqui para cá eu praticamente dobrei a energia. Bom, mas se eu estiver disposto a jogar mais energia, chamado Proctor modificado, eu pego esse martelo grande, né? De 4,5 kg, faço em 5 camadas, camadas bem pequenininhas, né? E dou 27 marteladas em cada camada, eu vou chegar em 27 de energia, que é o dobro da intermediária, que já era o dobro da normal. Bom, o céu é o limite, lógico, eu posso esmagar isso aí de tanto dar pancada nele, porque eu estou querendo, qual é o foco? Colocar mais grão por unidade de volume, né? Esse é o foco. Agora, precisa pensar também, será que eu preciso de tudo isso? Quanto vai custar essa terraplenagem, não é? Porque aqui eu estou no laboratório. Ou o cara levanta 2,5 kg, levanta 4,5 kg, está fácil.
Mas lá no campo é cada camada. Né? E tem aterros que a gente sobe 50 metros, 60 metros, em camadinha de 20. Meu Deus, vou levar 2 anos, 3 anos para fazer a obra. Né? Será que eu preciso de tudo isso? Então, nas obras de rotina de terraplenagem, essa energia. Numa camada final, numa situação mais específica para a base de pavimento, essa energia. Agora vou fazer a pista do aeroporto, onde vão descer aqueles baita aviões. E esse pavimento precisa aguentar aquela pancada. Então, no último metro, talvez eu tenha que fazer nessa energia. É claro que isso aqui vai custar o dobro disso, que já custava o dobro disso, porque é uma questão de energia. Eu também posso mudar para um cilindro grande e fazer as mesmas coisas e chegar praticamente nas mesmas energias. Né? Então, o Proctor pode ser normal, intermediário e modificado. Cilindro pequeno ou cilindro grande. Né? Pouco mais para frente, um pesquisador do MIT, professor Thomas William Lamb, ele teve um outro entendimento do fenômeno de compactação. Ele lecionou no MIT, junto com o professor Taylor e com o professor Kauterzag. Era ali o berço da mecânica dos solos. Então, o que o Lamb percebeu é que na parte seca, né, é chamado, esse é o ramo seco e esse é o ramo úmido da parábola, né? Os solos, os grãos, eles se arrumam de uma forma floculada. Então não tem muita umidade e eu não consigo dar um bom arranjo. Na outra extremidade, eles se arranjam numa estrutura que ele deu o nome de dispersa. Então os grãos estão um pouco mais orientados, fruto dessa lubrificação, não é? E eu passo de um para outro, fazendo variar o teor de umidade. E é claro também que eu posso vir para situações mais densificadas se eu fizer uma energia E1 maior do que a energia E2. Então, em vez de eu trabalhar com o Proctor normal, eu estou trabalhando com o Proctor intermediário, ou quem sabe com o Proctor modificado. Eu estou tentando colocar cada vez mais grãos por unidade de volume. Uma obra de terraplenagem, eu corto os altos, desço, despejo a terra nos baixos, né? Os taludes de corte no alto e o preenchimento com aterro nas partes baixas. Isso é uma obra de quase 3 milhões de metros cúbicos aqui na Anhanguera, né? Então, várias máquinas, 2 anos trabalhando, corta no alto, traz no baixo, espalha a camada, escarifica, gradeia, homogeneiza, corrige a umidade e o rolo compactador compacta e depois o laboratorista verifica, né? Como resumo, assim, quando eu faço variar as energias, eu faço crescer o peso específico aparente seco. Porém, ele cresce, mas eu preciso trabalhar com teores de umidade cada vez menores. Então, se eu vou mudar a energia, eu preciso enxugar um pouco o material, para que eu possa fazer uma densificação maior. E se eu estiver comparando na mesma energia granulações diferentes, eu percebo que para trabalhar com os solos finos, o teor ótimo é alto. Com os solos siltosos, o teor ótimo é mediano. E com os solos mais granulares, o teor ótimo é menor ainda. Ou seja, o teor ótimo ele varia com a energia e varia com o tipo de solo. Então, cada solo, para cada energia, tem uma umidade que é a melhor para você compactar. Solos brasileiros de diversas granulações, não é? E aí a gente começa a perceber aqui assim uma linha que limita os espaços, e nós já vamos chegar nessa linha. É uma linha que representa o grau de saturação de 100%. Ou seja, quando eu estava colocando mais água, mais água, mais água, mais água,
Isso tem um limite. E o limite é chegar a 100% de saturação, quer dizer, eu não consigo passar disso. Ou seja, dessa linha para lá é um espaço impossível. Ou seja, para eu fazer isso crescer em termos de peso específico aparente seco, eu preciso cada vez diminuir mais a umidade. Porque para lá não adianta que eu não chego. Eu coloco mais água, ele vai saturar e ele não vai resultar mais densificado, né? É um limite de saturação. Essa é a curva de saturação, nós estamos relacionando o grau de saturação, né, e o índice de vazios, e aí a gente acaba chegando numa expressão que depende de umidade e grau de saturação. Então eu posso fazer a curva de 100% de saturação, a curva de 90% de saturação, a curva de 80% de saturação. Na prática, a umidade ótima, ela gira em torno dos 90% de grau de saturação. Então, a gente tem aqui as curvas de 100%, 90%, 80%, e essa é a parábola que une os pontos, né? Essa é a umidade ótima, esse é o peso específico seco máximo. Em geral, a umidade ótima passeia próximo dos 90% de saturação. Quer dizer, eu fui colocando mais e mais e mais água, mas a partir de um certo ponto a água começou a atrapalhar. Atrapalhar por quê? Porque eu estava quase saturando. E aí, colocar mais água não estava me ajudando em nada, porque o que eu quero é colocar mais grão por unidade de volume. Ou seja, a água ela ajuda até um certo ponto, como lubrificante. E se ela tiver em excesso, na verdade, ela atrapalha. Em movimento de terra, a gente corta os altos e aterra os baixos, né? E existem 3 números de volumes que são diferentes para a mesma terra. Então eu fui lá no alto e cortei um morro de 100 metros cúbicos. Cortei esse morro e coloquei no equipamento de transporte, um caminhão, qualquer coisa assim. Quando eu tiro da natureza e ponho para ser transportado, ele empola, ele aumenta de volume, porque vem aqueles grandes blocos, eles se arrumam mal. Então, se eu cortei 100, quem sabe eu transporto 130. Quem tem que pensar nisso? O empreiteiro de terraplenagem, porque ele vai ser pago pelo que ele cortou aqui, 100. Mas ele sabe que ele vai ter que transportar talvez 120, 130, e o que vai custar para ele é isso. Quando ele chega no aterro, ele vai espalhar em camadas de 20 centímetros, vai compactar, vai densificar, e aquele 100 que ele pegou no corte, 130 que ele foi obrigado a transportar. Quando chega no aterro e compacta, vira 80. Ou seja, para eu aterrar 80, eu preciso cortar 100. E aí quem tem que se preocupar com isso? O projetista de terraplenagem. Que se eu cortar 100, eu não consigo aterrar 100. Ele vai reduzir de volume. Eu vou colocar mais grão por unidade de volume, porque eu estou compactando, estou densificando, né? Então existem 2 fatores. É um fator de empolamento, que é o volume transporte dividido pelo volume de corte. Esse número gira de 1,2 a 1,4. Vamos dizer, transportei 30% a mais do que eu cortei. E o fator de redução de volumes é o volume do aterro dividido pelo volume do corte. E esse número gira em torno de 0,7, 0,8, 0,9. Então eu cortei 100, transportei 130 e consegui fazer um aterro de 80. Controle de compactação dos aterros. Esse sistema é um sistema chamado de cilindro biselado, que são esses cilindros, que me permite coletar uma amostra do aterro compactado. Então, eu tenho aqui uma cabeça de bater que eu ponho por cima do cilindro, eu aponto o bisel do cilindro para cima do terreno e com essa haste aqui eu faço esse carretel descer, pancadaria, para bater, 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 até que esse cilindro penetre no terreno e tire uma amostra de solo. Esse cilindro ele tem 1000 centímetros cúbicos, então é só eu pesar, descontar o peso do cilindro, eu tenho já o peso específico do solo compactado. Não é o peso específico aparente seco.
eu ainda preciso dividir por 1 mais o teor de umidade, que é para converter o P específico natural em P específico aparente seco, porque esse é o carro-chefe para eu julgar a terraplenagem, tá certo? Mas essa é uma das formas de fazer controle de compactação do aterro. Então tem um laboratorista no campo e ele vai em cada camada, tirando 3, 4, 5 amostras e faz uma média disso para verificar se está bem compactado ou não. A outra forma é chamado de frasco de areia. Então eu escavo um buraco no terreno, né, a partir de uma base guia que tem um pedaço vazado circular, escavo, meço o peso dessa terra que eu tirei e jogo areia lá dentro. Pela diferença do peso desse tambor de areia, eu calculo o volume. E aí, peso sobre volume, pronto, eu tenho o peso específico do solo. Divido por 1 mais H, tenho o peso específico aparente seco. E em controle de compactação existem 2 parâmetros que são verificados, que é o grau de compactação e o desvio de umidade. Grau de compactação é aquilo que eu consegui de peso específico seco no campo, comparado com o peso específico seco máximo ideal do laboratório. Se esses 2 números forem iguais, eu digo que ele está 100% compactado. Quer dizer, eu cheguei no campo exatamente ao mesmo que eu cheguei no laboratório, né? A maior parte das especificações de terraplenagem dá um certo nível de tolerância para esse parâmetro, por exemplo, 95% ou 98%. Então, eu não precisaria chegar no campo exatamente ao mesmo número que eu cheguei no laboratório. Tem uma faixazinha de aceitação. Eu poderia chegar no campo a um número maior do que eu cheguei no laboratório? Poderia ou não poderia? Poderia. Por que eu poderia? O que eu teria que fazer para chegar no campo num número alto? Camadinha fininha e rolo compactador, em vez de dar aquilo que eu falei, 7, 8 passadas, dá 9, 10, 11, 12. Talvez eu tenha que trabalhar um pouquinho mais seco, não é? Que é para poder fazer o negócio crescer em termos de peso específico, que eu tenho a barreira daquela curva de saturação. Mas é claro que no campo eu posso fazer mais do que no laboratório. Lógico, eu vi as energias, tem a energia do proctor normal, o intermediário já é o dobro da energia do normal, o modificado é o dobro da energia do intermediário. É lógico que quando eu falo para o empreiteiro, dá mais umas passadas aí, ele está perdendo tempo, está perdendo mão de obra, está perdendo óleo diesel, tudo isso está custando. O que eu estou falando? Você vai ter que botar mais energia aí. E aí você pode chegar a 102, 103, 104, 105, 106, né? Difícil é falar isso para os empreiteiros. Os empreiteiros, eles gostam de umas afirmações clássicas assim. Esse solo não dá 100% de nenhum. Mas 100% do quê? 100% dele mesmo, é lógico que dá. É o que eu consigo fazer com esse solo no laboratório, tá certo? É lógico que com aquele solo eu não consigo fazer o que eu faço com esse. Mas com esse, é claro que eu consigo fazer o que eu faço com esse no laboratório. Então é óbvio que qualquer solo chega a 100%. Quer dizer, no campo eu consigo fazer o que se faz no laboratório. E se eu der mais umas passadas, eu vou chegar a mais do que eu cheguei no laboratório, é óbvio. Então isso aqui não tem limite, né? A gente poderia escrever, olha, eu quero 102%, só para irritar o empreiteiro, né? Mas como? 102 é impossível. Não, não é impossível, só para dar mais passadas, né? E ainda estaria muito aquém do intermediário. Eu poderia mudar a especificação, em vez de proctor normal, eu quero proctor intermediário. Ia ficar muito mais cara a obra, né? E o outro é o desvio de umidade. Eu posso ter no campo alguma coisa um pouco diferente da ótima. Eu não preciso estar trabalhando exatamente na ótima. Então é costume se aceitar 2% de erro para baixo ou para cima, quer dizer, mais seco ou mais úmido em relação ao teor ótimo, e é costume se aceitar, por exemplo, 95%, ou 98%, 97%. Esse número aqui, ele tem uma definição infeliz, porque nós todos somos viciados, quando a gente fala em porcentagem,
E entender que 95%, nossa, é uma maravilha. Eu tirei 9,5 na prova que valia 10. Estou aprovado com louvor, né? Mas não é assim. Se a gente pegar um saco de terra bem fofa, bem solta, né? E despejar assim, bem pertinho do solo, para ele cair da forma mais vagabunda, aquela que você chuta e aquilo espalha a terra para tudo quanto é lado. Com quanto de grau de compactação você acha que esse morrinho de terra que eu joguei ali no chão tá? Saquinho de terra solta, abaixei, joguei no chão um morrinho de terra bem soltinha. É chato dizer, mas isso tá já com grau de compactação da ordem de uns 88. Ou seja, ele é um parâmetro infeliz, né? Por quê? Porque é ilusório, né? Então a gente ouve muito dos empreiteiros, ó, não deu 95, deu 92. Então você não fez nada, meu amigo. Você não fez nada, porque quando eu jogo aqui um saco de terra, ele cai com 88. Eu dou um chute nele, ele voa, né? É pó para tudo quanto é lado, né? Ou seja, esse 95 não é nota 9,5 na prova que valia 10. Ela é nota 5 na prova que valia 10. Porque mais ou menos o péssimo é 90% e o ótimo é 100. Então, 95 é o cara que tirou 5. Não vinha à aula, copiava o trabalho do amigo, pegava o trabalho na internet, né? Aí o cara tirou 5, não sei o que, ainda passou. Mas é mais ou menos, né? Então, quando a gente faz aterros altos, né? Hoje, para você fazer 30 metros de aterro, não se ensaia. 50 metros de aterro, né? Você precisa subir isso, porque senão o material se torna muito deformável. Ele não é muito deformado por si só, mas quando você acumula 30 metros de terra, depois lá em cima vai ceder. E vai ceder o pavimento, vai ceder o piso, vai ceder as tubulações, vai gerar vazamentos, né? Então esses são os parâmetros de controle. Como é que a gente deve entender isso? Se eu estabeleci aqui 95%, eu estou um pouco abaixo do peso específico seco máximo. Eu estou a 0,95 dele. Então, essa linha verde. E se eu aceito errar 2% para mais ou 2% para menos, eu também estou um pouquinho fora da umidade ótima. Ou seja, tudo que cair nessa nuvenzinha verde que está aqui embaixo da parábola, eu estou aceitando, né? Quer dizer, então no campo, eu não vou exigir que o empreiteiro chegue aqui na mosca. Eu aceito tudo que está aqui nessa parte que eu pintei de verde. Errou um pouquinho a umidade para cima, errou um pouquinho a umidade para baixo, o grau de compactação está um pouquinho abaixo, né? Não deu 100, deu 95, então isso é uma especificação de terraplenagem, né? Que se costuma aceitar. O solo ele vai ficar borrachudo? Ele vai ficar borrachudo para o lado de cá. Mas logo acima dos 2% ou tem Pode ser com 3, 4, 5% ele já começa a dar borrachudo. Borrachudo, você passa o rolo compactador e vem uma ondulação, quer dizer, eu aperto aqui e ele levanta ali. Não tem graça. Aí eu trago o rolo para cá, ele baixa aqui e levanta lá. Por quê? Porque ele está com os vazios com muita água. Então eu empurro a água daqui e ela vai para lá. E eu não consigo densificar. O que eu quero é colocar mais grãos por unidade de volume. E para isso existe um teor ótimo. É naquele teor que eu vou conseguir, para aquela energia. Se eu estiver disposto a gastar mais energia, o teor é diferente. Maior ou menor? Menor. Se eu quiser levantar mais e mais e mais, gastar mais e mais energia, cada vez eu tenho que trabalhar com o solo mais seco. Maravilhoso, hein? Equipamentos de terraplenagem. Solos brasileiros. Um profissional do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, de nome Kukzinski, em 1950, lá para trás, ele juntou 1.000 amostras de solos do Brasil inteiro e fez uma
estatística, assim, uma regressão para poder chegar a uma expressão. A gente precisa entender que isto, nesta data, é um trabalho medonho. Quando eu me formei em 1974, não existiam máquinas de calcular, a gente fazia tudo na mão. Então, naquelas provas de estatística, você tinha 10 amostras, tinha 12, né? Se o cara chegava com 15, você falava, meu amigo, vou levar a prova para casa, te trago o mês que vem, tá certo? Por quê? Porque você tem que somar, você tem que elevar cada um deles ao quadrado, depois tem que somar os quadrados, né? Você vai enchendo a folha até, né? Então, isso aqui pegou 1000 pontos de umidade ótima e peso específico seco máximo, de 1000 solos brasileiros. E ele fez um ajuste de curvas que chegou nessa expressão. Então, essa linha aqui com essa montanha de pontinhos é a chamada hipérbole de Kuczynski. É uma hipérbole porque foi a curva que ele entendeu ser mais adequada para ajustar a nuvem de pontos, né? E aqui eu aproveitei e coloquei em preto o grau de saturação de 100%, o grau de saturação de 90% e o grau de saturação de 80%. Então você percebe que a linha de saturação de 90%, muitas vezes ela meio que passeia por esses pontos, né? Todas essas 3 equações das curvas de saturação nascem num mesmo ponto. Que ponto é esse? É o peso específico dos grãos sólidos. Tá? Esse ponto aqui é um ponto que eu não vou conseguir chegar nele. Ele é a rocha. Que porcentagem de umidade que é? 0? Lógico. Eu estou matando os vazios. Não tem ar e não tem água. Não tem ar e não tem água, eu teria chegado aqui. Não vou conseguir. Mas é bom ter essa linha aqui para você saber onde você quer chegar. Só que você não vai conseguir. Mas também, é lógico, acima disso não vai chegar de jeito nenhum, tá certo? E essa outra linha aqui em preto, esse espaço aqui, ele é proibido, ele não existe, porque é grau de saturação mais do que 100%. Saturação é no máximo 100%, que é o volume de água dividido pelo volume dos vazios. A pior desgraça que pode me acontecer é todos os vazios estarem preenchidos por água. Então, daqui para lá, não vai. E daqui para cima, também não vai. E aí, 1 milhão de solos diferentes, 1000 amostras, né, aliás, elas se alojavam aqui, tá certo? Com diferenças de granulação, porque esta expressão do Kuczynski, ela é para o solo compactado na energia normal, né? Intermediária e modificada são as exceções, né? O normal é o normal, né? É o que é feito em todas as obras. Nós aproveitamos e colocamos aqui uma nuvem imensa de pontos em azul, que é uma obra que nós fizemos na rodovia Anhanguera, com um volume de 1.200.000 metros cúbicos, de um solo que você olhando para a cara dele, ele é homogêneo. Só que ele não é homogêneo, porque essa nuvenzinha de pontos aqui tem umidades ótimas desde a ordem de 14% até 26%. Isso não é nada no espaço dos solos brasileiros. Isso aqui é uma obra que nós fizemos no quilômetro 34 da Anhanguera, tá certo? Então, mas assim, naquela obra o solo também não é totalmente homogêneo, até por conta do intemperismo. O intemperismo vai degradando o solo da superfície em profundidade, ou seja, os horizontes mais próximos das superfícies são mais degradados. Então eu tenho solos mais finos, os horizontes mais profundos são menos degradados. Então eu tenho solos mais grossos, né? E aqui então a gente consegue ter uma visualização do todo, né? Quer dizer, a gama de solos brasileiros. É claro que eu não tenho solos brasileiros, nem de lugar nenhum do mundo, que tenha umidade ótima tão baixa. Isso aqui apenas é um ajuste de curva, tá certo? E você vê que esse ajuste de curva nem vem bater exatamente no peso específico dos sólidos, né? Ele ajustou pontos que estavam nessa faixa, né? Importância do método de Hilf para controle de compactação. Eu não vou expor para vocês o método de Hilf, mas eu vou dar uma ideia mais ou menos
do que são as coisas e da importância desse processo, né? Então nós estamos voltando para aquela obra, eu coloquei aquela mesma nuvem de pontos, mas agora o gráfico começa aqui em 10 e vai até 30, que aloja bem essa nuvem de pontos. E eu escolhi aqui 3 teores de umidade que tem diferença de um para outro de 2%. Por que 2%? Porque 2% é a tolerância na especificação de terraplenagem, tá certo? 2% acima do ótimo, 2% abaixo do ótimo. Então, traçamos aqui 3 linhas nessa nuvem enorme de pontos, e aí a gente procurou em cada um desses valores de umidade ótima que nós medimos lá no campo, qual foi o máximo e o mínimo peso específico que nós chegamos, né? Na mesma umidade, é claro que tem granulações um pouco diferentes, etc. A energia é sempre energia normal. E depois coloquei aqui em vermelho os pontos médios entre um valor e outro de cada uma dessas 3 linhas, né? E agora a gente passa a mostrar aqui um inserto de figura que não veio para cá. Aqui eu estou colocando uma linha 95% abaixo desse 1802. Então, o que eu quero explicar para vocês? Eu estou trabalhando hoje na obra com este solo aqui, do 1802. É um solo que um dia eu trabalhei lá, né? Mas eu estou julgando isso por um Proctor chamado de padrão. Quer dizer, eu fiz um ensaio de Proctor para dizer, olha, aqui nesse terreno a compactação é assim. Esse não é o método de Hilf. O método de Hilf, para cada vez que eu vou liberar uma camada, eu pego a amostra daquela camada e faço um Proctor, né? Isso quase nunca é feito, a não ser nas barragens de terra, né? Nas outras obras mais simples de terraplanagem não é feito. Então, aqui, se eu coloco 95% desse valor, todos esses outros pontos eu estaria excluindo. Então, eu estaria fazendo um critério em que eu estaria sendo muito exigente. Se eu vier para uma situação do outro limite e estiver considerando esse ponto 1648, que é um ponto bem mais para a direita, com maior teor de umidade, e exigir 95% dele, ou 98% dele, todos esses outros eu aceitaria. Então, quando a gente faz um controle de compactação usando um Proctor padrão para aquela obra, eu posso cometer 2 tipos de erro. Eu posso recusar uma camada que foi bem compactada e eu posso aceitar uma camada que foi mal compactada. Por quê? Porque eu estou comparando um solo com o outro. Então, o método de Hilf, fundamentalmente, é comparar aquela camada com o material da própria camada, para que eu não incida nesse tipo de erro, tá? Mas é claro que é enormemente mais trabalhoso, porque cada camada que eu for liberar, eu sou obrigado a fazer um ensaio de compactação. Mas as diferenças podem ser essas, de eu começar a aceitar camadas que não estão bem feitas e ainda cometer a proeza de recusar uma camada bem feita, porque eu não sei julgar. Escavadeira hidráulica, carregando caminhões, rolo compactador liso para fechar uma camada de terraplenagem ou para compactar uma base granular, moto-niveladora. A moto-niveladora, depois que eu transportei o material e lancei no aterro, ela vem nivelar esse material, né? Para que ele possa ser gradeado, escarificado, pulverizado, corrigir a umidade com um caminhão-pipa, né? Para que ela chegue na umidade ótima. Se eu tiver materiais fortes, eu preciso usar um ripper, que são os dentes, para poder escarificar o material e passar a usar em terraplenagem. Um trator de lâmina, tudo isso são os equipamentos. Caminhão fora de estrada, se eu tiver numa obra de grandes volumes, né? Um compactador manual numa região assim restrita, em que as máquinas não entrem.
uma pá carregadeira, um rolo compactador autopropelido, quer dizer, ele é puxado pelo próprio trator, não é? Também é autopropelido, rolos compactadores, moto scraper, pusher. Pusher é o equipamento que empurra o moto scraper. Então o moto scraper ele sobe vazio, quando ele chega lá no alto, ele abre a lâmina aqui embaixo, né, que vai começar a cortar a terra e vai entrar a terra nele. Mas muitas vezes ele não consegue continuar por conta do esforço. Aí essa máquina, que é chamada pusher, ela empurra por trás para que ele termine de cortar e fecha essa caçamba aqui embaixo, e aí ele pega a descida e leva a terra lá para baixo para fazer o aterro. Mitos e verdades em terraplenagem. Terraplenagem é um tipo de atividade assim que dá margem a palpite de tudo quanto é tipo. Alguns mal intencionados, né? E alguns por um desconhecimento profundo, mesmo daqueles que imaginam que conhecem o assunto, né? A água por si só é um excelente método de compactação. Vocês vão ouvir isso algum dia, né? Então chuva, rega, né? Encher de água para assentar é na verdade apenas ilusório, pois um solo não compactado de fato cede, quer dizer, recalca, diminui de volume ao receber água, saturação, o que não significa que passe a estar compactado, pois seu índice de vazios é ainda alto e vai ainda recalcar em outras ocasiões de saturação ou no carregamento que vier a ser aplicado na utilização. Um solo mal compactado é um problema eterno. Ah, não, mas o aterro ele já se acomodou. Não é para os nossos dias. Não é para os nossos dias. Aquilo que a gente vê de aterros mal feitos significa recalques para a nossa escala de vida eternos. Ah, não, mas já acomodou, já faz 2 anos que está lá. Não adiantou nada. Vai continuar cedendo. Para se obter uma boa compactação é importante molhar bem a terra. Na verdade, errado, pois existe para cada solo e cada energia um teor ótimo de umidade, com o qual se obtém o máximo peso específico seco dessa energia nesse solo, tá? Então não é que é bom molhar bem. O passar do tempo é o melhor agente de compactação. Também essa máxima, assim, vocês vão sempre trombar com alguém que fale essa besteira. Também não é verdade, pois o solo não compactado será sempre colapsível, de alto índice de vazios, poroso, de baixa resistência e, portanto, vulnerável a futuros recalques. Misturar entulho e bloco de pedra é ótimo porque reforça o aterro. Essa é uma clássica dos empreiteiros, porque eles não querem levar a pedra embora, né? Não é verdade, pois esses blocos criam espaços vazios por onde corre a água, erodindo internamente o aterro e ainda impedindo na terraplenagem que o compactador se aproxime dos blocos. Imagine, eu ponho uma pedra desse tamanho, um matacão. Você acha que o rolo compactador vai passar 3 centímetros dele? Não, vai passar 1 metro, lógico, para não bater naquilo e arrebentar, não é? Ou seja, o entorno dessa pedra não vai ser compactado. Subir 30 metros. Um dia a água vai achar esse caminho. E quando ela achar esse caminho, ela vai erodir lá dentro, aquilo vai criar um vazio e vai descer na superfície, né? No livro do professor Carlos de Souza Pinto, o que nós vimos hoje é o item 7. E no livro do professor Faisal Massad, o que nós vimos hoje é também o item 7. Perguntas, pessoal? Oi. No caso, eu fiquei com uma dúvida, porque o solo aparentemente seco seria para chegar na rocha, que seria sem vazios, que é a rocha. Mas quando a gente faz aquele ensaio e coloca umidade, a gente no caso está inserindo um volume de vazio. E como a gente consegue subir, será que a gente está aumentando os vazios? Não, então, mas para você tornar mais denso, você tem que reduzir o teor de umidade, né? Você reduzindo o teor de umidade, você consegue chegar
em peso específico seco maior. Aqui, com solos muito argilosos ou com baixo grau de compactação, mas cada vez que você quiser conquistar pesos específicos secos maiores, você tem que diminuir a umidade de trabalho. Agora, sempre a gente está falando em peso específico aparente seco, é dividido peso de sólidos pelo volume todo. Então não é o peso total, ou seja, aquela água que você usou para agir como um lubrificante, na hora que ela vai para a estufa, ela desaparece. E o que vai contar é só o grão. Se você usou aquela água e ela te permitiu colocar mais grão por unidade de volume com aquela mesma energia que você estava disposta a gastar, você fez um produto melhor. E para você fazer produtos cada vez melhores, você precisa cada vez mais energia e trabalhar com teores de umidade cada vez menores. Com isso você consegue subir. Aqui em cima você não vai chegar nunca, mas você pode fazer um produto bem melhor. Mas será que você precisa dele assim tão melhor? Ah, mas é a base de uma pista de aeroporto. Tá bom, então vai ser a energia do Proctor modificado, que é 4 vezes maior do que a energia do Proctor normal. Ah, mas é só para o último metro. Tá bom. Né? Então, cada tipo de obra de terraplenagem, uma exigência. É uma ferrovia, então talvez no último metro eu vá usar o Proctor intermediário para poder fazer uma base bem rígida para assentar os dormentes, o lastro ferroviário, etc. Que mais, pessoal? Maravilha, obrigado aí pela paciência, pela atenção e daqui a pouco a gente volta para outras aí. Obrigado. Muito bom.